Olá, pessoal, boa tarde. Voltando do intervalinho corrido aí, a gente bater um papinho aqui sobre banco de dados, né? Sobre a estrutura de dados, né? Basicamente não é sobre banco de dados, mas a necessidade da gente ter, né, a documentação e o que a gente consegue ou não fazer, ou o que a gente precisa de fazer dentro das corporações, né? Sabe que tem empresas com portes diferentes, com características diferentes, né? Então, se a gente tem aquele tipo de empresa grande que desenvolve muita coisa dentro, empresas com pacotes, empresas que fabricam software, né? Então, a ideia é falar um pouquinho sobre esses cenários, né? E, assim, a necessidade que todo mundo tem de conhecer o metadado dentro da sua empresa, né? Então, a ideia é bater um papo com vocês, a gente tem meia horinha aí para falar um pouquinho aí sobre esse assunto, tá? A apresentação aqui é mais um bate-papo mesmo, tá? Eu não vou focar em uma ferramenta específica disso, daquilo outro. O Fernando comentou um pouquinho com vocês aí no Keynote agora sobre as outras empresas do grupo, da Embarcadero, né? E a gente tem uma empresa que é dedicada para ferramentas que vai desde a arquitetura do dado até o ambiente de produção para saber onde que está um gargalo, uma falha em uma determinada consulta, né, que torna o dia a dia muito lento ali. Então a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre esse assunto nos cenários diferentes e aí a gente abrir a oportunidade de estar falando diretamente com vocês sobre um assunto um pouquinho diferente do ambiente de desenvolvimento, que é o foco comum todo da conference, né? Para quem não me conhece, meu nome não é um palavrão isso, eu não tenho muito culpa, né, sobre o nome que me deram, Dormiville Tércios, né? Me ensinaram a pronunciar e a escrever, eu aprendi e sigo com o meu nome aí. Aí o pessoal pergunta se eu tiver, eu não tenho um filho homem, né? Eu tenho uma filha mulher. Mas perguntavam se eu colocaria o mesmo nome, né? Minha filha chama Vitória, graças a Deus, né? O nome mais comum, que até a gente estava aqui brincando um pouquinho no escritório, que eu estou hoje trabalhando aqui do escritório. Né? E a Virgínia estava aqui, aí ela, não, se perguntar alguma coisa, eu falo, não, eu sou a Virgínia, mas, poxa, quantas Virgínias tem no mundo? Né? Dormeville, hoje só eu, né? E tinha meu avô, meu pai, que já faleceram, e aí eu fiquei aí. Então, você conhece o Dormeville? Conhece. Não, não conheço. Não é Marcelo, né? O Paulo, o José, não, Dormivili é quase que uma primary key, né? É uma chave única aí de nome hoje. Então a ideia é a gente conversar um pouquinho, né? Quando a gente olha para uma grande corporação, vamos dizer assim, né? E aí a gente tem, né, às vezes você pode, poxa, mas minha empresa é pequena, eu sou uma software house pequena e tal. A gente tem hoje uma grande empresa, ou várias grandes empresas, software houses no Brasil, que foram aquisições, fusões de pequenas empresas, né? E isso continua acontecendo, acontece muito porque o cara quer atacar um determinado nicho de mercado, um segmento que ele não tinha uma solução para estar trabalhando em cima dela, e aí começam os problemas de necessidade de integração, né, de entendimento, aquele problema do dado único, né? Quando a gente falando dentro da nossa corporação mesmo, né? Quantas aplicações vocês têm hoje dentro da estrutura de vocês, da empresa de vocês, né? Então tem coisa que já vem de uma longa data sendo desenvolvido, né? E muitas empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar vem lá do DOS mesmo, né? Vem do Clipper, vem de DBF, vem do COBOL, vem do Flatfile, de arquivos texto onde os dados são guardados. E a gente tem aquela necessidade de entender essa informação, né, de integrar essa informação com outras soluções. Então, poxa, eu tenho um CRM, eu tenho um RP, eu preciso de colocar aqui uma automação de ponto de venda agora, como é que eu vou trocar dado com esse cara? Eu estou fazendo aqui uma aplicaçãozinha mobile, né? Conheci o Delphi aqui agora, fui ali fazer uma aplicação mobile, mas eu vou consumir dado de algum lugar. Então, essa é a ideia. Já que eu vou ter que consumir, eu preciso de saber de onde eu vou pegar, e eu também seria legal o lado de lá saber que eu consumo aquele dado, porque na hora de uma manutenção, né, qual o impacto que vai causar aquela mexida?
Pode não causar problema nenhum, eu posso estar olhando só para o meu mundinho, estou falando aqui na folha de pagamento, olha aqui, ó, que legal, meu software é folha de pagamento. Eu peguei aqui uma tabela XPTO e mudei um data type dela. Só que eu não estou muito sabendo quem me consome, quem usa meu dado. E aí eu posso parar uma outra área da empresa, ou eu posso quebrar uma integração com o software que foi construído, ou de uma outra solução que é vendida para os nossos clientes, por não ter conhecimento total do meu metadado. Então, esses desafios que a gente tem hoje no TI, com essa quantidade de tecnologia, essa quantidade gigante de framework, de repositórios de dados, vamos falar assim, não vamos nem falar mais de sistema de gerenciamento de banco de dados, né? Todo dia que eu falo com o cliente, os caras vêm me falar de uma tecnologia nova, de um mecanismo novo de repositório de dados, que eu falo, caramba, não é possível, meu Deus. Nunca ouvi falar nisso, né? E aí tem um monte de coisa que a gente começa a trabalhar e aquilo morre, agora está o Big Data, NoSQL, e essas coisas todas acontecendo. Um volume de dados cada vez maior, a gente pega aí no nosso celular mesmo, né? Eu tenho essa aparência juvenil aqui, mas já estou aí, né, passando aí o cabo da Boa Esperança aí, já estou aí com 50 anos já, só de São Paulo, eu sou mineiro, só de São Paulo eu já tenho 26 anos aqui em São Paulo. E já vi um monte de coisa, né? O primeiro computador que eu tive, ele tinha 1 mega de memória RAM, né, o primeiro PC, né? Eu tive outros computadores antes que não eram PC. Tinha 10 mega de HD, né? E depois veio crescendo, crescendo. Hoje a gente tem um celular que tem vários gigas de espaço para armazenar as coisas. Então a gente parou até. Aí você pega a fotografia, quantas fotos você tem? Eu tenho, acho que uma biblioteca com mais de 25 mil fotos. Né? A gente não apaga mais nada. A gente vai lá e inativa um dado, e aí, a hora que a gente precisar, a gente vai lá e captura, resgata aquele cara ali. E isso gera problemas para TI, isso gera problema de velocidade. As áreas de produção, vamos dizer assim, tem que ficar o tempo inteiro fazendo ajuste de performance, tuning de banco, melhoria de queries, então aquele trabalho contínuo que, quando a gente está ali dentro do Delphi, fazendo o nosso desenvolvimentozinho ali, select asterisco from tabela cliente, poxa, com um registro é tudo muito rápido. Quando a gente coloca aí um volume de dados gigantesco, né, a gente começa a ter problema de performance. Quando a gente coloca 10 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas aí, que é um número pequeno de usuários, usando aquele sistema ali, a performance vai mais lá para baixo ainda. Então a gente precisa de quê? De melhorar o nosso ambiente, a gente precisa de entender o nosso ambiente, particionar esse cara aí, integrado com tecnologias de desenvolvimento ágil, que está o tempo inteiro atualizando. A gente tem um problema muito grande agora, que é de conformidade, né? LGPD, LGPD. Até outro dia, né, listas aí, comprava e vendia listas aí de usuários, de pessoas e tal, para trocar informação, ou trocava com colegas, né? Hoje em dia eu não posso mais, eu não posso passar o meu dado de um cliente para uma outra empresa, receber de uma outra empresa. A gente tem que ter toda uma política de segurança da informação, de saber se aquele dado ele é sensível ou não é sensível, que eu posso ou não posso trabalhar, com quem que eu posso ou não posso trocar aqueles dados. Só que para isso tudo eu preciso de entender o que eu tenho. Então, aquilo que eu comentei no início, não interessa se eu estou desenvolvendo internamente, não interessa se eu comprei um pacote, vamos pegar as duas extremidades, né? Não, eu não desenvolvo nada, eu tenho o meu, comprei um pacote, eu usei SAP, né? O mais caro que tem no mercado. Fui lá e comprei o SAP e coloquei o SAP. Ainda assim, eu sou o gestor dos dados. Eu tenho que estar conforme com as leis, eu tenho que dar respostas para uma auditoria qualquer que a minha empresa venha passar de como que eu gerencio os dados. Porque, no fim das contas, o banco de dados, né, o repositório dos dados é meu, está dentro da minha empresa. Esse cara é meu. Uma coisa é a aplicação, outra coisa é aquele dado. Se eu roubo o meu banco de dados, né, se eu vou lá e pego o banco de dados e roubo ele, eu vou expor aqueles dados. Então, eu preciso sim, de ter um relatório que explique para uma auditoria como que é tratado, como que são tratados aquelas informações. Mas para isso eu preciso saber o que eu tenho, né, para depois eu rotular esses caras, o que é sensível, o que não é sensível, e depois ter, sim, mecanismos de auditoria e de travas de segurança para que aquela informação não seja exposta.
Eu costumo falar muito que toda vez que a gente escuta de falar de vazamento de dados, isso dificilmente acontece no ambiente de produção. O ambiente de produção, ele é uma coisa muito segura, com 1 a 2 pessoas no máximo, de uma grande corporação, né. Vocês imaginam quantos usuários vão pegar aí o maior banco do Brasil, público, o Banco do Brasil, o Banco Itaú. Quantas pessoas têm senha de SA, de administrador do Oracle, do DB2, dentro de uma corporação como essa? Pouquíssimas pessoas. Quantas pessoas tem no ambiente de desenvolvimento? Um monte. Que deve ser até difícil de saber quantas pessoas tem, porque esses caras têm uma infinidade. Então, eu preciso de ter procedimentos, eu preciso de ter controle para quando eu mover informações, né, um volume de dados do ambiente de produção para um ambiente de homologação, para que eu possa ter uma massa crítica de dados para poder testar performance, para gerar relatórios e um monte de outras coisas, ou levar isso aí para o ambiente de desenvolvimento, para que o desenvolvedor não fique ali só com um registro dentro da tabela, né, fazer um recorte dos dados e colocar ali, eu preciso saber o que é sensível e o que não é sensível. Então, na hora de eu mover aquele volume de dados, eu fazer o tratamento adequado para que, caso aconteça um vazamento da informação, essa informação não tenha valor. Mas como assim não tem valor? Não, porque assim, um CPF é um dado sensível, mas o CPF do Tércius, na data de nascimento do Tércius, na cidade que o Tércius nasceu, no sexo, no nome da mãe, por exemplo. Eu lembro de ter trabalhado muito tempo atrás numa instituição pública, e era esse o critério, eram 5 dados que separavam uma pessoa da outra. Porque na própria divisão que eu trabalhava, tinham 6 pessoas que tinham o mesmo nome, chamavam-se João Bosco. Só isso, o nome dos caras. Eram 6 caras, coincidência, né? Absurda, 6 caras trabalhando na mesma divisão, dentro da mesma empresa, que tinham o mesmo nome. Mas esse era o João Bosco, nascido na data tal, na cidade tal, o nome da mãe era tal, e o documento dele tal. Então, são critérios que identificam ou não uma pessoa. Então, eu preciso de ter isso documentado para eu fazer o quê? Embaralhamento dos dados. Mas eu só consigo ter o documento se eu sei o que eu tenho, para depois eu ir lá e gerar aquele cara ali. As corporações aí, a gente tem públicos distintos, né, com necessidade de consumo dessas informações, então, tornar essa documentação pública dentro da corporação também é um mecanismo de espalhar o conhecimento para as pessoas terem o mesmo entendimento do que é sensível, o que não é sensível, qual o critério que eu tenho que ter. Não adianta nada eu ter isso numa planilha Excel ou em várias planilhas Excel. E não servir para nada, porque são coisas isoladas. Como se fosse, a gente tenta ter um ecossistema, mas tem um monte de ilhazinha pequenininha. Aí eu olho para um arquivo, esse arquivo sozinho não me dá uma visão global do controle que eu tenho que ter em cima daquela informação ali. Então eu preciso de ter mecanismos, sim, para publicar isso para as pessoas, né? Hoje em dia, vamos publicar dentro de uma aplicação interna nossa, que pode ser tudo interno. Eu vou colocar aqui no SharePoint, eu vou colocar isso aqui num portal interno, onde os analistas, os desenvolvedores vão ter acesso a essa informação, a pessoa do ambiente de produção que vai fazer o recorte no meu banco de dados vai ler aquilo ali, vai disponibilizar, vai entender para poder disponibilizar os dados. Eu tenho sim a pessoa que é responsável por essa informação. Então, a equipe de arquitetura, né, a gente sabe que eu sou aqui, né, a equipe do eu sozinho, então eu tenho o bonezinho que eu vou virando toda hora aqui para aquilo ali, mas eu preciso de ter, porque também, eu sou a equipe do eu sozinho, pior ainda. Se amanhã eu sair da empresa, por qualquer motivo que seja, acabou o projeto. Né? Um exemplo clássico disso, para vocês que estão aqui na Embarcadero Conference, que conhecem Delphi, um gerador de relatórios chamado Quick Report, que não é da Embarcadero, não era da Borland, né, de um parceiro. Tinha um desenvolvedor e o cara morreu. Ano retrasado, se não me engano, o cara morreu. E aí o produto foi descontinuado e agora acharam um outro cara que conhecia e renasceu dos mortos aí. O Quick Report fiquei sabendo que ia ter um release, ou já teve recentemente um release novo dele de compatibilidade com as versões mais novas do Delphi. Porque era um cara, e aquele cara, infelizmente, ele se foi e perdeu-se
a informação. Então a gente precisa de ter isso. Para a empresa é muito importante. É dinheiro, às vezes é a vida da empresa. Imagina, aqui o software e acabou. Ela tinha um produto, aquele desenvolvedor morreu e ninguém mais consegue dar manutenção naquilo ali. Né, estou dando um exemplinho, mas vamos imaginar, e isso não é difícil de ser encontrado em grandes corporações, tá, gente? Não é difícil a gente entrar e falar, não temos nada, não tenho nem o código-fonte. Eu já fui em grandes empresas que não tinha o código-fonte do software que estava rodando em produção. Perdeu-se. Acabou aquilo ali. Óbvio que os controles estão melhorando, que as empresas estão trabalhando de uma forma mais coordenada, mas ainda assim a gente tem muita coisa para estar organizando aí. E aí a parte da aplicação, que é o que vocês estão no dia a dia de vocês aí, então tem a equipe de desenvolvimento, as pessoas que trabalham com transformação, tirar dado do ambiente de transacional e colocar dentro de um BI, então isso tudo é integração, e tudo eu tenho que documentar isso daí, porque se eu for lá numa determinada tabela e apago uma coluna, né, a minha aplicação que faz um select naquele campo vai dar um erro, porque não tem mais aquela coluna e ele pediu aquela coluna. A transformação vai dar um erro, porque ela lia também aquela coluna para jogar ali no meu gráfico de vendas e não existe mais aquela coluna, ou não é aquele data type esperado. Então, essa necessidade da informação é muito importante. Né? E não é difícil eu ter comprado um SAP e ter uma outra ferramenta para fazer automação de força de vendas, por exemplo. Né? Uma aplicação de terminal de venda, uma aplicação estatística para minha corporação, e eu vou consumir dados. E depois, independente de se eu estou acessando um serviço ou não, né? Estou lá, estou lendo REST, não estou lendo banco. Tá bom, mas se você for lá na interface REST e mudar, é a mesma coisa, vai quebrar aquela integração ali. Então, eu preciso de ter essa documentação. Então, conhecer o metadado é fundamental. A gente não está falando do dado do cliente, não, é saber a estrutura de dados que eu tenho dentro da minha corporação. Então, isso é muito importante. Quando nós, desenvolvedores, que todos somos, né, ou já fomos, a gente lê o metadado, a gente sabe quais são as colunas que tem dentro dessa tabela. Então, em cima disso, eu vou desenhar um formulário, uma tela. Eu preciso de entender que campo, né, qual é o conteúdo de cada um desses campos. Isso aqui é uma data, então eu vou colocar aqui um componente para tratar a data. Eu vou colocar, isso aqui não, isso aqui é um status, então é um outro tipo de componente. Então, isso tudo é informação que vai no metadado. Isso vai tudo dentro do meu modelo de dados. Mas, poxa, eu sou uma empresa que usa pacote. Não, eu sou software house, eu não preciso disso. Então a gente vai ver que basicamente todo mundo precisa disso. Né? De repente, com um pouco mais de importância ou menos importância do que para outras características, né, do desenvolvimento interno, onde eu sou responsável por tudo, é tudo meu, tudo criado por mim. Eu tenho que ter o controle de tudo. A software house, ela vai até um determinado ponto. A partir daí já é a corporação que usa um pacote de mercado. Então, ele não tem um estágio inicial, mas ela tem a parte final desse processo. Isso tudo é integrado. Então, isso aí é uma coisa bem legal, que a ideia da gente estar... Nossa, eu estou falando demais, vou estar só mais 10 minutos para acabar aqui. Então, né, o que a gente precisa? Né? Tudo projetado internamente. Então, eu tenho, né, necessidade de conhecimento, eu preciso conhecer meu negócio, eu preciso de conhecer a minha história, né, aquilo que eu comentei. Você está vindo lá do COBOL. COBOL não é COBOL no mainframe, não, gente. Não é com o sistema 600, 700 Prológica, que vocês não sabem nem o que é isso, se bobear, né? Não, vem do DBase. Isso vem do Clipper. E veio evoluindo. Né? Então, lá no Clipper eu tinha tabela 1, coluna 2, coluna 3, coluna 4, porque eu tinha um limite de 8 caracteres para definir o nome de uma coluna, o nome de uma tabela, por exemplo. Então, a gente criamos a convenção desse jeito. Eu preciso de ter uma documentação para que as pessoas hoje consigam. E aí, como veio evoluindo, veio migrando, eu não mudei nada, porque por um determinado momento a gente continua ali com os dois ambientes funcionando, né? O DOS funcionando e o Windows. Estou viajando na maionese, eu sei. Está ali funcionando, mas depois a gente sabe que qualquer marretinha que a gente faz para resolver um probleminha de 5 minutos fica 50 anos rodando aí, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento. Então tá aqui, ó, um exemplinho aí, um modelinho fácil para todo mundo entender. Né? Até a Virgínia Bento, que está aqui na minha frente, aqui me olhando, está assistindo a palestra, ela consegue entender isso daí, porque é desenho, aí ela consegue entender. Imagina se for uma DDL de banco. Então tá a forma
fácil de eu entender, consigo colocar cor, consigo saber aqui o que é importante, o que não é. Eu preciso de dar manutenção. Então, com a manutenção, o que eu tenho? Um alter table, eu consigo comparar o que está no ambiente de desenvolvimento, homologação, fazer a promoção bonitinha disso de ambiente para ambiente, através de uma ferramenta de modelo de dados. Eu preciso de desenhar as minhas integrações. Então, eu tenho aqui minhas tabelas, eu tenho aqui uma série de processos que são desenvolvidos, que utilizam essas tabelas e jogam esses dados em outro repositório qualquer. Por exemplo, uma transformação aqui, um ETL. Está ali documentado. Então, na hora que o dono desse projeto for modificar a tabela de pedido, por exemplo, ele vai saber que a carga de BI usa a tabela de pedido. Então, ele vai ter que envolver outras pessoas. Não, mas espera aí, eu comprei os pacotes. Comprou, mas o dado é seu. Vai parar a sua transformação do mesmo jeito, né? Quando você está tirando os dados ali do SAP e jogando, por exemplo, dentro do seu dashboard ali de vendas por região, por produto, ou qualquer outra métrica que você queira fazer. Ou de um sistema completamente interno, ou de 2 módulos da sua empresa, que você é uma software house, você desenvolveu os 2 módulos e vende para os clientes, mas os clientes esperam que isso esteja integrado, que isso funcione. Então, eu tenho que, sim, documentar. LGPD, está na moda. Né? Bateu o olho aí. Se vocês baterem o olho aí, o que vocês vão me falar? Né? O que você acha que é crítico aí? É o vermelho, não é essa a regra? Tudo que é vermelho ali está sangrando mesmo, está ali, escrito ali, impacto da segurança, vai rolar a cabeça. Se vazar o dado do meu cliente, acabou. É isso aí que vai me dar problema. Minha tabela de item de pedido, poxa, só tem código ali. Então, essa informação não serve para ninguém. Tem o número 1, 2, 3, 4, 5 em cada coluna ali. Se o cara não tiver as tabelas com as descrições do que significam aqueles códigos ali, ele não vai ter muita utilidade para ele. Minha tabela de produto ali, para mim, é crítico, porque eu não quero que o meu concorrente receba aí minha lista de produtos para comparar o preço comigo. Isso tudo feito o quê? Integrado, por exemplo, com o meu modelo de dados, igual a gente está vendo aqui. Então, num projeto só, eu tenho todas as informações. Eu dou manutenção de um lado, sai essa informação todinha para o outro. Então, eu crio os rótulos, eu posso falar, eu estou seguindo a LGPD, eu estou seguindo a ISO, isso aqui é uma política interna, coloco as conformidades que eu quero ali e consigo gerar um relatório, né, para auditoria. Aqui a gente está falando de documentação, não estou falando de acesso ao dado, não estou indo no dado, meu sistema começou hoje, está vazio, não tenho dado nenhum. Simplesmente eu estou falando quais são os critérios de segurança que eu quero que seja implementado em cima de cada um desses objetos aqui de dentro do banco de dados e quais as regras eu estou seguindo aqui bonitinho. Então, tenho minha documentação. Chegou aqui uma auditoria, está aqui. É isso aqui que é para ser feito. Se está sendo feito ou não é outra coisa, mas eu conheço o meu metadado e é essa segurança que eu quero colocar aqui dentro. Acesso à informação, então publicação da informação, aquilo que eu comentei, está aqui, gerei um portalzinho, coloquei dentro da minha empresa ali, todo mundo tem acesso a isso aqui, mesmo que não tenha acesso à ferramenta, mas para consulta, está aqui, ele consegue fazer consulta, consegue entender o vínculo entre os objetos ali, um exemplinho na tela aqui, e publiquei aquela informação ali, incluindo essa parte de conformidade, de LGPD e daí por diante. Então, isso aqui, documentação do meu projeto. Aí eu começo a ter outras informações depois, as necessidades, que aí vão depender, aqui vai depender da minha característica, né? Então, quem tem acesso à informação? E aqui a gente não está falando de sistema. Aqui eu estou falando quem tem a senha do SA, quem tem a senha do System, quem tem a senha do Master Key, o SysDBA Master Key aqui do Interbase. Quem faz select no banco de dados, que pode ir lá e fazer um insert, um delete, um update. Então, eu tenho um módulo de auditoria para saber, né, toda a parte de compliance, quem é que entra dentro do sistema, quem faz select, quem fez o quê, em cima de qual tabela. Então, eu tenho um controle disso daqui. Então, além de eu ter toda a parte da segurança, do rótulo da segurança, eu quero ter agora um relatório que vai me dar quem é que fez o que dentro do banco de dados. É aquilo que eu falei, por fora da aplicação. Pela aplicação tem o perfil, tudo bonitinho, alguém foi lá e criou o usuário que tem o perfil A, o B, o C e o D. Mas, no fim das contas, independente de eu ser uma empresa que desenvolve interno ou que comprou um pacote, o banco de dados está ali e alguém tem a senha
do SysDBA, desse cara aqui. Auditor, performance. Então, poxa, eu estou com um problema de performance, aí é meu problema. O problema é meu mesmo. Eu desenvolvi aqui dentro, eu tinha 5, 10 registros, agora eu tenho 1 milhão de registros, aquilo que eu comentei, não apago mais nada e eu preciso de fazer ajuste. Né? O meu desenvolvedor aqui fez um select asterisco from, um select plain na tabela, não usa índice nenhum, poxa, eu vou ter um problema de performance. Então, alguma ferramenta, existem várias no mercado aí, que vão ajudar a entender o que está consumindo muita CPU, o que consome muito disco, o que consome muita memória, e aí a gente fazendo um trabalho, sempre eu vou ter um consumo de 100%, né? Mas a ideia é entender o que executa mais vezes e está consumindo, às vezes, muito pouco tempo, mas executa 1 milhão de vezes. Se eu melhorar ali meio segundo, eu melhorei meio segundo vezes 1 milhão de vezes. Ah, essa outra rotina levou aqui 15 minutos, mas roda uma vez por mês, uma vez por ano. Ah, lá, aquela para lá. Então, esses são os problemas que eu tenho dentro de uma corporação. Agora, quando eu falo de uma software house, ó, a software house tem que saber, entender o que ela está fazendo, óbvio, eu tenho que ter esse conhecimento, porque o meu sistema também não vai acabar nunca, né? A gente está evoluindo, mais necessidade, e eu preciso de estender ele, eu preciso dar manutenção dentro desse cara aqui. Pode ser que eu não tenha integrações, porque eu tenho um módulo único, eu vendo uma solução inteira, mas o meu cliente lá na frente, ele pode fazer uma integração, mas eu não faço, eu não presto serviço para ele. Eu vendi meu módulo, acabou aquilo ali. Então, aquilo pode não ter muita informação para mim. Mas eu preciso de ter dependências. Dependências eu preciso de ter, porque eu tenho vários módulos dentro da minha aplicação, né? Então eu tenho um módulo desktop que está rodando aqui no Windows, eu tenho um módulo web, eu tenho uma API, e todos esses caras consomem aquele dado ali. Então eu preciso de avisar e envolver todo mundo na hora de uma mudança drástica dentro da minha aplicação. Eu preciso informar para os meus clientes, né, quais dados eu já estou aqui dentro da minha aplicação, mapeando eles como dados sensíveis. Só isso aqui, no nosso ponto de vista, segundo a LGPD, isso aqui é sensível, é sensível, é sensível. Toma essa documentação inicial para vocês e sigam com o rótulo disso daí, os critérios internos de cada corporação ou interpretação da lei de acordo com o que eles quiserem. Mas eu já tenho aquela informação básica para entregar para o meu cliente. Eu preciso, sim, publicar internamente dentro da minha software house, né, o meu modelo, para que todos os desenvolvedores, os analistas, a equipe de suporte consiga analisar o meu metadado para tomar uma ação qualquer de mudança, de melhoria, de evolução, de correção da minha aplicação. E sim, né, por critérios de QA, eu preciso de ter performance. Né, mas eu não preciso de me preocupar com quem está acessando o dado, porque dentro da corporação eu não tenho dado. Né, dentro da minha software house, quem vai ter o dado é o meu cliente final. E aí, sim, o dado vai estar exposto dentro do meu cliente final, a não ser que eu venda isso como serviço. Aí muda um pouquinho o cenário disso aí também, claro, e eu preciso de prover esse relatório, por exemplo, para os meus clientes. Mas enquanto software house tradicional que eu faço, instalo on-premises dentro do cliente, aí é uma segunda etapa lá. Ele vai ter um problema de performance, de volumetria de dados, né, que é o que a gente já comentou, e essa parte toda de auditoria e segurança do acesso à informação propriamente dito. Né? E aí, quem usa o pacote, tá vendo? Eu tenho necessidade de um conhecimento um pouco mais restrito, porque eu posso ter integrações. Então, eu preciso sim. Né? E é uma guerra constante. Às vezes, a software house não quer entregar o modelo de dados para o cliente final, porque não, senão vai roubar a minha inteligência. Hoje em dia, você faz uma reversa e se descobre muita coisa sem precisar de um documento oficial. Então, isso eu acho que já está evoluindo um pouquinho ali. Eu tenho as minhas integrações, porque eu posso ter comprado um pacote A de uma empresa, o B da outra, especialidade de cada uma delas. Então, eu tenho integrações e dependências dentro da minha estrutura, eu tenho a minha necessidade de evolução da LGPD dentro da minha corporação, porque veio aquele básico da software house, mas aqui dentro eu tenho, de repente, até algum módulozinho feito internamente ali que usa dados também. Então, eu preciso de ter esse cara, preciso de estar conforme com as regras, com as leis, preciso de publicar isso, de repente, não na minha corporação, porque eu não tenho desenvolvedor, mas entre os meus parceiros, entre as empresas que me atendem, para que eles consigam falar, né, a mesma língua entre as integrações aí, entre os módulos que eu tenho, e sim, o dado é meu. Então, eu preciso de prover um relatório de auditoria e de segurança no acesso à informação. Quem é que
burlou, veio por fora do sistema e fez acesso àquele dado. Né? Caso tenha acontecido alguma coisa, né? Ou para antever alguma coisa, quem está acessando esse dado? Por que está acessando esse dado por fora? E vou colher a informação daquele cara ali. E, óbvio, a performance dentro da minha corporação. Então, são todas áreas que, vocês verem, envolve todo mundo, independente do tipo de corporação que a gente tem. Você desenvolve do início ao fim tudo internamente, se é uma software house ou se é um consumidor de pacote, porque no fim das contas a gente tem vários tipos de solução e precisa de estar integrando isso. E a ideia da mensagem é, tá vendo, a gente tem o grupo embarcadeiro, a IDERA tem solução para ajudar vocês desde a arquitetura até a performance, passando pelo desenvolvimento do banco de dados, aí não estou falando de desenvolvimento de aplicação, né? Criar procedure, criar trigger, criar estrutura, depurar uma procedure, depurar uma trigger, fazer teste de carga, auditoria, gerenciamento, então tudo para estar ajudando a saúde dos dados aí dentro da sua corporação. Tá? Então a ideia era falar um pouco para vocês sobre esse outro conjunto de soluções que tem dentro do grupo, né, que faz parte aí da família aí do Delphi, né, eu que venho lá do Delphi da Borland mesmo, lá de trás lá. O Luiz está perguntando aqui sobre exemplos, né, então assim, é muito pouco tempo, tá, Luiz? Eu já até estourei meu tempo aqui, para falar a verdade. Mas a gente tem o RStudio, que faz arquitetura, a gente tem o RapidSQL, que faz essa parte de desenvolvimento, o DB Optimize, que faz a parte de carga e de performance, e ferramentas de monitoramento, aí, de gerenciamento de auditoria. Aí a ideia é deixar para vocês aí um contato, e aí caso, poxa, fala com a gente, ó, manda um e-mailzinho para mim, deterres@embarcadeiro, que eu ponho uma pessoa para falar com vocês sobre cada uma dessas áreas aí, e de repente tem alguma solução que é viável para vocês, que é interessante, e a gente faz uma demonstração, faz um POC e consegue ajudar vocês aí. Tá? Então, a ideia era mostrar um pouquinho disso, que é importante, é muito importante a gente ter, e aguçar em vocês aí o interesse em estar conhecendo um pouquinho aí das outras ferramentas aí da família do Delphi. A gente já estourei aqui, o pessoal já está puxando a minha orelha aqui. Tá? Eu estou lá no standzinho da Embarcadeiro, da DevTrends. Se vocês tiverem interesse, passem lá ou mande depois um e-mailzinho para mim e a gente bate um papo, troca aí umas ideias sobre as ferramentas. Então, por agora é isso aí, gente. Muito obrigado.